Que a paz de Jesus, nosso querido e amado Mestre, esteja e permaneça junto a nós, hoje e sempre. Então, compreendendo a dor como um instrumento de evolução. As religiões, as classificam a Terra como um lugar de degredo, uma prisão, um lugar de expiação. Somos todos marcados pelo pecado original, arrastando pela vida. O sacerdote, os ministros, todo o clero de muitas das religiões, das denominadas igrejas, eles afirmam ter os meios de se alcançar a salvação para um outro mundo. Mas às vezes a promessa de uma boa cota de felicidade ainda aqui neste planeta Terra. Por outro lado, são muitas as pessoas que ensinam que se pode ser feliz aqui, desde que se queira, bastando pensar positivamente. O pensamento positivo, ele ajuda bastante, porém, nós sabemos que não é o suficiente. Carregando essa culpa do pecado original e da fragilidade humana, acrescido ainda do assassinato de Deus, pois segundo o que nós aprendemos, Jesus é a reencarnação de Deus. Então nós não matamos Jesus, nós matamos Deus, segundo a teologia cristã. E aí, por isso, nós ficamos sujeitos a 1000 sofrimentos desnecessários, por incapacidade nossa mesmo de vencer os condicionamentos, os quais nós reencarnamos e que absorvemos na nossa mente desde os primeiros dias da nossa chegada aqui nesse planeta bendito. Bom seria se todos nós pudéssemos esvaziar a nossa mente de tudo que colocaram, desde que nós éramos pequenas crianças, e nós selecionássemos tudo aquilo que seja realmente útil para a nossa evolução. Numa linguagem de hoje, nós precisaríamos deletar os arquivos inúteis, selecionar e criar novos arquivos e usando um bom antivírus, como o conhecimento espírita, para evitarmos a perda ou a distorção do nosso aprendizado. Os espíritos disseram a Kardec que a felicidade completa ou permanente aqui na Terra é impossível, mas que se pode ter momentos felizes. No entanto, esses momentos felizes, quando se tem sensibilidade, fraternidade, amor, perdão, ele é escondido, ele é coberto pela dor de ver o sofrimento do próximo, do nosso semelhante. Nossas vitórias quase sempre equivalem à derrota do outro. Num exemplo bem simples e atual, é uma partida de futebol, de basquete ou qualquer competição esportiva. Enquanto uma torcida delira, vibra, sorri, a outra chora e amarga a derrota. E assim é. Para cada cidadão que consegue um título universitário, existem milhares de analfabetos ou de cidadãos aí de segunda, de terceira classe, que mal aprenderam a escrever o seu próprio nome. Quantas vezes nós nos deparamos, que estamos aí saudáveis, fortes, plenos de alegria, mas temos na nossa própria família um ente querido, doente, paralisado, com câncer, mentalmente perturbado, depressivo. E isso, talvez, muitos poucos, como se diz, degustarem, ao saborear de um prato sofisticado, essas pessoas que esse prato com um nome estrangeiro, um prato caro, feito por cozinheiro famoso, em elegantes restaurantes, de nome. Quantas dessas pessoas lembram que existem milhões de pessoas no mundo e muitas às vezes ali na calçada, ali do lado, que não comem,
nem o suficiente nem para manter as suas energias, manter o seu corpo físico, ou simplesmente não comem porque não tem. Então, o que é? Nós estamos aqui exaltando o pessimismo? Não, é apenas uma chamada de consciência. É um exame de como aproveitar e sofrer da felicidade e também daquilo que é conhecido como infelicidade no nosso planeta bendito. O que nós precisamos compreender e precisamos ser é fraternos. É preciso aplicar o que os espíritos codificadores disseram a Kardec. Do supérfluo dos ricos, muitos pobres se sustentariam. Mas as riquezas não é apenas os valores amoedados, não é simplesmente os bens terrenos, não é simplesmente o ouro e a prata, mas também a fé, a compreensão, a amizade, o amor, a inteligência, a caridade, o perdão, resignação. Quer dizer então que nós nascemos para sofrer? Será que nós nascemos para pagar os nossos débitos perante a lei divina? Sim, somos todos devedores, né, neste mundo, neste planeta bendito, que foi classificado aí como uma penitenciária, como um hospital e até mesmo como uma escola. E nós, espíritas, estamos sujeitos ao pecado original? Afinal, é possível ser feliz aqui na Terra? Cada uma dessas perguntas nós ficaríamos aqui falando dias e dias. Mas em síntese, nós dissemos o quê? Que nós não nascemos para sofrer, mas sofremos. E sofremos por quê? Porque o planeta é de provas e expiações. Sofremos porque somos imperfeitos. Sofremos porque erramos. Mas erramos porque somos ainda ignorantes. Temos pouca evolução. As desigualdades, elas aumentam pela falta de solidariedade, pela falta de fraternidade, mas aumentam principalmente porque o império do egoísmo e do orgulho só aumenta, só acresce. A doutrina espírita, ela nos ensina que Deus nos criou simples e ignorantes e determinou, por meio de suas leis perfeitas e imutáveis, que o nosso conhecimento ele tem que se fazer através das vidas sucessivas, a reencarnação em mundos materiais. É assim que funciona. Lógico que esses mundos obedecem uma escala evolutiva. Mundos primitivos para espíritos primitivos. Mundos puros para espíritos puros. Mundos angelicais para os espíritos angélicos. E assim por diante. Mas todos começamos pelo mundo primitivo. Por quê? Porque Deus quis que fosse assim. Ninguém pode responder o porquê. A doutrina espírita também não tem todas as respostas. Porém, o que nós estamos querendo dizer é que a dor, em qualquer uma de suas formas, tem uma mensagem para nós. Decodificar essa mensagem é uma tarefa de cada um. Talvez possamos decodificar aquilo que é comum em todas elas. Evolua, cresça, ame incondicionalmente, perdoe, console, tenha paciência, seja tolerante, confie na providência divina, partilhe da felicidade, dos momentos felizes com sua família, com o seu próximo, no seu trabalho, na sociedade em que nós estamos vivendo. Vamos examinar o nosso patrimônio moral e intelectual, os direitos adquiridos e vamos ensinar a todos como conquistá-los. Aquilo que nós já conquistamos, aquilo que nós já adquirimos, então vamos compartilhar com os nossos irmãos. Podemos até dizer, e a doutrina espírita nos ensina, Deus não castiga. Se nós entendermos as dores do mundo como lições preciosas
de aprendizado, nós vamos compreender que a vida no corpo físico é muito importante e que nós devemos valorizá-la, devemos amar e respeitar esse corpo e não culpá-lo pelos nossos delizes, pelas nossas satisfações, pelos nossos enganos, pois quem pensa, ama e sente que é um espírito imortal e não simplesmente uma matéria, um corpo físico. Quem está passando por grandes sofrimentos, não se revolte, não desanima, não se julga também um grande pecador. Nós somos devedores, nós erramos, nós nos enganamos, mas nós estamos aqui para evoluir, para reparar, para reconciliar com a lei divina. Quer um exemplo? O peixe, ao lutar lá na rede, ele para a sua vida, ele perde muitas escamas. Quando o peixe cai na rede, ele não fica lá quietinho. Ele quer se libertar, ele quer ser livre. E ele perde muitas das suas escamas. Ou se é de couro, acaba se machucando. Mas a rede do sofrimento que nos aprisiona, ela não exigirá de nós menores perdas. Mas vai valer a pena. Como vai valer a pena? Quando nós compreendermos que Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é o nosso companheiro de todas as horas e a misericórdia divina nos sustenta, nos ampara, nos conduz pelos caminhos seguros da evolução. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.